meus consagrados, tudo bem com vocês? Gabriel na área, trazendo mais vídeo para vocês. Então, jovens promessas são aquelas promessas que não vingam, ou por motivos psicológicos, ou por motivos de sucesso sobre a cabeça, ou quando são trajados como novos craques, como os craques que já foram no passado, tipo Bohan, que era o novo Messi, ou Neilton, que era o novo Neymar. Então, eu vou falar aqui 10 nomes para vocês, e os casos são só de jogadores que jogaram no Brasil, né? Jogadores brasileiros e um internacional que passou no time aqui do Brasil. O primeiro nome da nossa lista é o Adrian, do Flamengo. O Adrian, em 2011, era um jogador muito sensacional, vindos da base. É sempre importante ressaltar isso, que jogadores vindos da base sempre são trajados como promessas cedo demais, antes de vingar. E nesse caso o Adrian não vingou. Hoje ele joga no futebol japonês, né? Já tem lá seus 26, 27 anos já. Mas em 2011 ele era trajado como craque, já, né? Pensando no futuro jogador de seleção, o Adrian. O segundo nome da nossa lista é um cara que eu jurava que eu tinha visto em sonho, porque eu nunca mais vi ele desde então, que era o Kevin Foquinha. Que ele tinha aquela famosa jogada que ele pegava a bola pela cabeça e ia equilibrando até o gol. Era uma jogada provocativa? Era. Ele fala que é provocativa? Não. Ele fala que distrai o gol, mas aquela é muito provocativa, tanto que fez com que ele sofresse algumas lesões, né, durante o tempo, e ele se aposentou cedo demais também. Por causa que não conseguiu render o sucesso que ele tinha no Cruzeiro. E o terceiro nome da nossa lista se trata de um jogador que teve certa fama internacional depois de anos fantásticos pelo Curitiba e pelo Palmeiras, né? Foi anos totalmente fantásticos pelos dois times, que se trata do Keylor. Tanto que levaram ele para Barcelona, jogar no Barcelona. Jogar, entre aspas, porque ele não jogou nem o jogo oficial pelo Barcelona. Ele foi emprestado várias vezes, a mais importante foi para a Fiorentina, né? Mas só que ele não vingou e acabou voltando para o Brasil depois de encerrar o contrato com o Barcelona. Tanto que eles deixaram expirar o contrato dele emprestando e ele não jogou um jogo oficial sequer pelo Barcelona. Esse caso é muito engraçado. Mais um nome da nossa lista é o atacante Fred Adu. Fred Adu, para quem não sabe, foi um jogador norte-americano que fazia gols agudos com apenas 15 anos de idade e é talhado como novo nada mais nada menos que o maior jogador da história do futebol. O melhor jogador que o futebol já teve. Se trata do rei, do saudoso rei Pelé. O Adu, né, chegou a vir aqui no Bahia. Ele é norte-americano e tá no Bahia, e veio aqui pro Bahia. Por isso que eu tô falando dele, que eu não botei nenhum jogador de fora do Brasil, tirando o Adu. Que ele jogou aqui no Bahia em 2013, só que ele não rendeu nada no Bahia. Tanto que hoje ele sumiu do futebol. Eu não sei nem o que ele tá fazendo agora. O outro nome da nossa lista é o atacante Luan, né, do Corinthians. Eu poderia não ter botado ele justamente pelo fato de que ele teve bom desempenho no Grêmio, né? Teve um desempenho até que regular, né, nesses últimos anos. Só que ele é uma eterna promessa do que se esperava dele depois dos 2 anos maravilhosos que ele teve, que foi nas Olimpíadas do Rio, aqui, que a gente ganhou a primeira medalha de ouro olímpica do futebol. E depois, no ano seguinte, assim que ele ganhou a medalha de ouro no Rio, ele foi fazendo gol a rodo, dando assistência a rodo, tanto que ele foi o rei da América nesse ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores ao comando de Renato Gaúcho. Só que aí ele se lesionou sério e ficou quase um ano fora, né? Ele voltou em 2019, e também, assim que ele voltou, começou a fazer vários gols seguidos de gol. E tanto que os olhos dele renderam os olhares do Corinthians, né, que já tinha contratado o Ramiro, então já tinha uma comunicação boa com o Grêmio. Aí contrataram o Luan, ele recebe bastante da cultura do Luan. O Luan veio aqui pelo Corinthians, começou bem, que foi
naquele torneio de pré-temporada que a gente não ganha nada. A Florida Cup. Ele começou bem na Florida Cup, meteu gol de falta contra o New York City. Depois voltou aqui pro Brasil, jogou bem alguns jogos, até chegar no jogo contra o Tolima, que a gente foi praticamente eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores de 2020. Aí, o Luan, eu tô mais falando dele, né, por causa que ele é do meu time e eu sei como é que era o rendimento dele antes de vir pro meu time. Como eu ia dizendo, o Luan acabou não sendo aquele Luan que a gente esperava que fosse no Corinthians. Ele até jogou bem esse ano contra a Ferroviária, né, mas ele não era o que se esperava do Luan, que seria um fazedor de gols, um assistente, um garçom do time, um cara que ajudaria o time a subir, tanto que nem brigou. Ele brigou um pouquinho com o Libertadores, mas tá na Sul-Americana e jogou mal o primeiro jogo. Outro jogador que eu vou falar é do Santos, né? E é tajado, assim como o Fred Adu, é tajado como outra joia rara do Santos. Ele é tajado como outra joia rara do Santos, que é o Neilton do Santos. Neilton subiu pro futebol profissional praticamente no mesmo ano que o Neymar saiu do time, que estava procurando o time. Aí, Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma enorme coisa de pérolas do futebol. Tem muito jogador bom que vieram da Copa São Paulo, como Gabriel Jesus, né, como o Deco, como o Fred. Mas tem outros que são uma draga danada, que foi o caso do Jean Scherer e do Neilton, que eu vou falar agora. O Neilton, em 2013, era trajado como o novo Neymar, no caso que também usava o mesmo penteado dele. Ele fez alguns gols. Num jogo de futebol, eu lembro que o overall dele era alto demais para pessoa de 19 anos. Ele é trajado como o novo Neymar e acabou não sendo o que se esperava dele. Tanto que ele tá... Ninguém lembra mais da notícia dele, ninguém lembra mais que ele existiu. Ele ainda jogou em times grandes, ele jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, mas ele não foi o que se esperava, obviamente. E eu vou falar só mais um jogador aqui, ou dois jogadores, ou três. Eu vou falar mais três jogadores aqui e tem alguns que vocês já são bem previstos e tem outros que não. Eu vou falar primeiro dele. Ele é o Michael, que foi revelado pelo Goiás. Não foi revelado pelo Goiás, mas foi revelado ao futebol pelo Goiás naquele ano maravilhoso de 2019. Aquele ano que o Flamengo se quer sair campeão e o Goiás foi bem no campeonato. E o Michael e o Tadeu, o goleiro do Goiás, que ainda é muito bom esse Tadeu, mas o Michael era fazedor de gols do Goiás na época, 2019, há 2 anos atrás, como se isso fosse com a época. Ele era fazedor de gols do Goiás, tanto que rendeu olhares do Corinthians, que estava sondando ele, e do Flamengo. Aí tinha aquela briga, que o Corinthians no mesmo ano também queria o Rony. Só que aí ficou com o Palmeiras. Aí teve aquela briga entre Flamengo e Corinthians. Quem pegava o Michael primeiro? Aí o Michael foi pro Flamengo. E a torcida odiou isso. Falaram que preferia ter deixado com o Corinthians. Né? Porque depois disso ele não rendeu mais nada. Mas nada. Eu acompanhei alguns jogos do Flamengo que o Michael entrava. Na hora que o Michael entrava, a torcida já botava as mãos na cabeça, perguntava se o técnico estava maluco, porque o Michael não foi o que se esperava dele, né? Pelo menos desde 2019. Não foi o que se esperava, o Michael. De 2019 para o Michael atualmente. Tanto que ele e o Everton Ribeiro estão na lista de vendas do clube. Na lista de transferências, possíveis transferências que o clube poderá vender, né, para contratar o Marinho, né, que é um jogador muito bom e vai fazer parte do meu vídeo, no meu próximo vídeo, né, que eu vou falar sobre os jogadores que teve ascensão depois de velhos, né.
Não que o Marinho seja tão velho assim, mas ele está um pouco. Agora eu vou falar só mais 2 jogadores, né? E um deles é do meu time também, do Coringão. Tanto aqui, vocês gostaram do meu cenário novo? É do Coringão, era para ser o camisa 10, o fazedor de gols, e hoje está na segunda divisão japonesa, né? E é o Lulinha do Corinthians. O Lulinha veio como revelação boa, veio como bom jogador, como craque. Já tinha status de craque já quando mais novo. E não foi o que se esperava do Lulinha. Eu não acompanhei muito o Corinthians nessa época, mas só que o Lulinha é trajado como novo craque. Ele e o Dentinho lá eram uma dupla dinâmica. O Dentinho foi pro Shakhtar e o Lulinha foi de mal para pior, né? O Lulinha acabou não sendo o que se esperava dele. E o número 1, a eterna das eternas promessas, um jogador que já passou pelo Sevilha e que hoje está nem nos relacionados do Fluminense. Ele é o Ganso. O Ganso é nada mais nada menos do que um jogador que depois de uma lesão que ele sofreu nunca mais foi o mesmo. Ele era falado na época Neymar e Ganso, né? Que o Ganso dava passo pro Neymar dava passo pro Ganso. Né, a capa ali do Santos, que foi campeão da Libertadores. O povo falava que o Ganso era melhor que o Neymar. Era muito mais que o Neymar. Né? Pediu o Ganso mais na Copa do que o Neymar. A Copa de 2010. Acabou, depois daquela lesão, o Ganso nunca mais foi o mesmo. Né? Teve bons momentos no São Paulo, mas nunca mais foi o mesmo Ganso que a gente viu. A gente via, a gente acompanhava, né? A gente falava, nossa, que futebol incrível desse jogador. Nossa, que talento de passe, que chute preciso. E acabou não sendo, né? Hoje ele tá no Fluminense, tá no clube grande, tá ligando para Libertadores, mas ele é reserva. Para um cara que fala que era o novo Neymar, o melhor, muito, mil vezes melhor que o Neymar. O Ganso está no Fluminense, enquanto o Neymar está no Paris Saint-Germain, brigando por Champions. Eu acho que não foi a promessa que falava que ele era. E esse foi o vídeo, rapaziada. Eu quero que você deixe sugestões aqui, né, para gravar nos próximos vídeos. Quero que você deixe aqui nos comentários também os jogadores que você quer que eu fale, mais jogadores. Eu tô pensando em trazer um só de jogadores europeus, né? Mas só mais vocês. Se você quiser dar uma fortalecida dando seu like e se inscrevendo aqui no canal, eu agradeço muito. É isso, até a próxima e valeu!